na presença do nosso Pai. Estávamos ali participando desse momento de oração e eu dizendo a nosso Deus: Senhor, Tu és nosso Pai, Tu estás conosco todos os dias e Tu irás estar conosco nesses 3 dias de festividade. Ó Senhor, queremos Te sentir como sempre sentimos. Mas, Senhor, nos visite, trazendo para cada um de nós presentes da parte do Pai. Lembrando que o Pai, Ele ama incondicionalmente, e como Pai que ama, Ele corrige, Ele dá presentes. Enfim, Deus é perfeito. E queremos sentir espiritualmente e fisicamente a presença do nosso Deus nestas festividades. Meus queridos, quero desde já agradecer esta rica oportunidade. Quero agradecer pela vida das nossas irmãs que estão à frente deste trabalho, deste círculo de oração. Quero agradecer ao nosso pastor Arnóbio, a nossa diretora, a irmã Antônia, as nossas dirigentes aqui, a irmã Jeane, a irmã Érica. E queremos aproveitar a oportunidade e meditar em um texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, a qual Lucas escreveu. Encontra-se em Lucas 14. Lucas 14, a leitura é do versículo 15 até o versículo 24. Se você tem o seu exemplar da Bíblia, onde você está, abra. A palavra de Deus nos diz assim: E ouvindo isso, um dos que estava com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse: Casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Glória a Deus. Meus queridos, esta é uma parábola. É uma parábola que retrata, que nos traz a promessa do Senhor, daquele grande encontro em que o nosso Senhor nos encontrará nos ares e nos levará à boda dos cordeiros, para que nós nos assentemos com Ele a participar
daquela grande festa. E nosso espírito, quando nós lemos esta palavra, nos diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto este momento não acontece, a gente está a peregrinar. Somos peregrinos nesta terra. Somos forasteiros nesta terra. Não pertencemos a ela. O Senhor nos chama para uma morada, para uma cidade celestial. E nós aguardamos, mas estamos ainda nesta terra. Somos moradores desta cidade chamada Rio Largo, deste estado chamado Alagoas e desta nação chamada Brasil. Enquanto estamos aqui, usufruímos do convívio com o Mestre, porque o nosso Deus disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Então estamos com Ele, Ele está conosco. E esse capítulo 14 de Lucas, ele começa com um texto que fala que Jesus cura um homem hidrópico. Era um sábado e Jesus foi convidado a participar de uma festa, de um jantar. Jesus foi convidado a participar de uma mesa. E esse texto que nós lemos da parábola da grande ceia, ela fala de uma mesa. Uma mesa estava preparada. E quando a gente pensa em mesa, a gente pensa em culto de Santa Ceia, porque fica uma mesa preparada. Mas não é desta mesa de Santa Ceia que eu quero falar nesta tarde. Eu quero falar de mesas. E o texto do capítulo 14 começa falando de uma mesa. Mas nessa mesa Jesus era o convidado. Mas era o convidado de quem? O texto diz que os principais dos fariseus chamaram Jesus para comer pão e estavam observando Jesus, observando o mestre. E o mestre estava sentado na mesa e Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei. Então não só tinha o mestre, tinha também doutores, principais dos fariseus. E Jesus, ele tomou a palavra e disse: é lícito curar no sábado? Eu acho interessante todo esse capítulo 14 inicialmente, porque Jesus estava a uma mesa e o texto diz que estavam observando a Jesus. E o que Jesus diz ao tomar a palavra já confrontam aqueles que estavam à mesa. Jesus diz: é lícito curar ao sábado. Eles, porém, calaram-se. E tomando aquele homem que estava à frente de Jesus, que também era um homem importante, mas era um homem que estava doente, estava à mesa. Ele se sentiu tão importante que mesmo a doença dele não limitou dele ir àquele jantar importante. Mas Jesus estava ali. E eu entendo que quando Jesus está, o sobrenatural acontece. Onde Jesus chega, os sinais acompanham. E Jesus estava em uma mesa de pessoas importantes, pessoas denominadas fariseus, doutores da lei. E o que Jesus fala é lícito curar ao sábado? E todos se calaram. Todos que no capítulo anterior havia criticado ao mestre porque tinha curado no sábado, eles se calaram. E Jesus toma aquele homem que tinha essa doença, que era denominado hidrópico. Era um homem que inchava as suas pernas, inchavam
partes do seu corpo. E Jesus cura aquele homem. E disse-lhe: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Jesus, ele confronta em uma mesa. Jesus, ele nos confronta com a sua palavra. E não fica apenas no confronto. Jesus opera milagres. Onde? Numa mesa. Numa mesa. Quando a gente pensa em mesa, a gente, várias passagens da Bíblia fala sobre mesa. Quando a gente vai lá para Gênesis, Êxodo, em Gênesis a irmã Marinalva pregou aqui sobre José, e foi num contexto de mesa que José vai perdoar os seus irmãos. Então eu entendo que na mesa em que Deus está, há perdão. Eu também entendo que na mesa em que Deus está, há provisão. O Salmo 78 fala da provisão do Senhor na mesa. No verso 19 do Salmo 78 diz a palavra de Deus: e falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? O nosso Deus é um Deus que prepara a mesa até no deserto. A mesa que o Senhor preparou no deserto trouxe provisão ao seu povo. Nós temos no deserto abundância. Nós temos abundância de carne. Nós temos abundância de pão. Nós temos abundância de água. Deus no deserto, Ele opera grandes milagres. E talvez o que tenha trazido você a conectar-se neste trabalho de oração, a vir até aqui no trabalho de oração, é a necessidade que atingiu a tua casa, que atingiu o teu corpo. É a necessidade que atingiu a tua família. Talvez você sinta-se que está num deserto, porque deserto fala de quê? De sequidão. Deserto fala de solidão. Deserto fala de necessidades. Mas o Deus que prometeu está conosco no deserto também. Então eu quero dizer para você que no deserto da tua vida, o Senhor está contigo. E no deserto o Senhor é provisão. No deserto o Senhor envia maná. No deserto o Senhor envia codornizas. No deserto o Senhor faz jorrar água da rocha. Então o Senhor é aquele que prepara a mesa no deserto. E o nome dessa mesa no deserto é provisão. O Senhor está dizendo hoje para nós que Ele é provisão nas nossas vidas. O Senhor também prepara mesas de restituição. Eu já tive a oportunidade de ministrar uma palavra sobre o filho de Jonatas, amigo de Davi, Mefibosete. Mefibosete estava em Lodebar, esquecido. É comum a gente ouvir que Lodebar é terra de esquecimento. É onde ninguém lembra de nós. E se já é difícil estar esquecido em Lodebar, é mais difícil ainda ter um defeito e estar em Lodebar.
Mefibosete era aleijado de ambos os pés. E quando você tem uma história, e quando você está na terra do esquecimento, quando você na terra do esquecimento tem uma deformidade, mas ainda você tem uma história, que você não pode falar da história, porque a história traz vergonha, porque o passado traz vergonha. Mefibosete se encontrava nesta situação. Mas a gente serve a um Deus que restitui. E o Senhor prepara uma mesa de restituição. Ali, Davi, quando é visitado pelo Espírito de Deus, porque certamente foi o Espírito de Deus que fez Davi, em seu auge de conquista, lembrar que havia feito uma promessa ao seu amigo Jonatas. E ali procura saber, há alguém da casa de Saul, para que eu haja de benevolência, de bondade, de misericórdia. E ali ele chama o servo Ziba. E aí vai em busca de quem? De Mefibosete, o aleijado, o esquecido. Chegou o dia na vida dele de quê? Da restituição. E onde é que Mefibosete vai receber essa restituição? Numa mesa. Porque a partir daquele momento em que Mefibosete entra nas terras do rei, num palácio do rei, o rei diz que ele vai se assentar na mesa e comer com ele dia e noite. Você percebe que através da história de Mefibosete, Deus está dizendo para mim e para você que Ele vai restituir aquilo que a gente perdeu. Você percebe que através da palavra de Deus, ela nos garante que o Senhor estará conosco, sendo provisão, sendo restituição. Mefibosete foi restituído na mesa. Nós também temos outras mesas. Quando a gente vai para o Novo Testamento, no capítulo 12 de João, nós temos uma mesa chamada mesa da adoração. Quando aquela mulher que ouve que Jesus está na casa de Simão, o leproso, e ela pega o que ela tem e corre para aquela casa. Aquela mulher não foi convidada. Aquela mulher ouviu falar que Jesus estava ali. E ela vai até aquela casa e está Jesus sentado numa mesa com os seus discípulos e Simão. Perceba que para a gente chegar à mesa, às vezes existem impossibilidades. Toda mesa que Jesus está, o inimigo arruma meios de tornar impossível chegar até lá. Mas o Senhor está na mesa porque Ele quer que na mesa que Ele está, chegue todos. Todos, porque quando eu li a parábola da ceia, da grande ceia, Ele, quando todos rejeitaram o convite, Ele mandou chamar a todos. Mas aquela mulher ouviu que Jesus estava na mesa. E ela não olhou a impossibilidade. Mas ela chegou naquela casa. Ela entrou naquela casa. E ela não se assentou à mesa. Mas ela chegou aos pés daquele que estava à mesa. Ela chegou nos pés de Jesus. E quebrou o vaso.
E o perfume que havia dentro do vaso encheu toda a casa. Perceba que quando a gente está numa mesa, tem que ter adoração. Tem que ter adoração. E eu também entendo que nós não podemos chegar em qualquer mesa. Só na mesa em que o nosso mestre está. Eu quero nesse momento, pelo Espírito Santo, lhe alertar. Cuidado com a mesa que você anda participando. Se o teu mestre não está na mesa, não se assente nesta mesa. Porque milagre só acontece na mesa em que o mestre está. Provisão só acontece na mesa em que o mestre está. Restituição só acontece na mesa em que o mestre está. E na mesa em que o mestre está, tem que ter adoração. Jesus estava na casa de Simão. Jesus foi convidado por Simão. Mas quando a mulher entrou e começou a adorar o Senhor, Simão se indignou. Às vezes, irmã Érica, a gente recebe Jesus em casa. A gente recebe Jesus na nossa casa. Mas a gente não deixa Jesus operar milagre dentro da nossa casa. Simão recebeu Jesus em sua casa, mas não aceitava que Jesus estava operando um milagre na vida daquela mulher. Porque para ele, aquela mulher era indigna. Para ele, aquela mulher não podia quebrar um vaso nos pés de Jesus. Mas o Senhor, Ele quer adoração. O Senhor, Ele quer verdade. O Senhor, Ele quer sinceridade da nossa parte. Ela poderia ser indigna, ela poderia ser uma pecadora. A Bíblia não diz qual o pecado que ela cometia, nem cabe a nós andar sabendo do pecado alheio. Mas para nós, o bastante é saber que aquele que perdoa milagre está na casa. Que aquele que opera milagre está na casa. E se ele entrou dentro da tua casa, deixa ele fazer o que ele quer. Tem um hino que diz: olha, Senhor, começa a fazer reforma dentro da minha casa. Põe a casa em ordem, Senhor. Porque o Senhor virá. O Senhor, Ele virá. E Ele levará para si pessoas que têm buscado organizar a casa. Jesus estava naquela mesa. E Jesus opera milagres naquela mesa. Mesa é lugar de comunhão. Na mesa das nossas casas não entram qualquer pessoa. Na mesa das nossas casas senta a nossa família, senta pessoas queridas. Põe Jesus dentro da tua casa. Põe Jesus na mesa. Dá a Ele o lugar mais importante. Porque Ele vai pegar você e colocar em lugar de honra. Em Lucas, no mesmo capítulo 14, fala dos humilhados que serão exaltados. Jesus ainda continuava naquela mesa, onde curou o homem hidrópico. E ele disse que, observando aqueles que chegavam à mesa, procuravam os melhores lugares, irmão. Procuravam o melhor lugar. E Jesus ficou observando. E Jesus diz assim: olha, quando por alguém fores convidados às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais importante, e aquela pessoa chega e diga: olha,
fulano, sai daí, dá esse lugar para este outro aqui. E ali a gente fica envergonhado quando a gente está em uma mesa que é para dar lugar a outro, não é assim? Aí Jesus ensina: olha, quando tu chegares numa festa e fores assentar numa mesa, procura um lugar mais distante. Porque se tu senta no lugar mais distante e chega o dono da festa, chega quem? O dono da festa, e diz: fulano, vem mais para cá, para perto de mim. Então ele vai estar te honrando. Aleluia, glória a Deus. O que é que Jesus fez nas nossas vidas, irmãos? O que é que Jesus nos convida para fazer nas nossas vidas? Ele nos chama para nos honrar. Nas mesas dos homens, nós ficamos lá no último lugar. Mas na mesa de Deus, Ele te vê. Ele te vê e te dá a importância devida. Não vai atrás de promessa humana, vai atrás de Jeová. Porque Jeová quer te colocar em lugares altos. Ele diz que faz a gente andar como a corça, em lugares altos. Em lugares altos. Isso significa muita coisa. Isso significa que quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente vai se distanciando do mundo. A gente vai saindo da terra. A gente vai para alto mar. A gente sobe, ou então é envolvido nas águas. E esta água que a gente é envolvido é aquela água que jorra do nosso interior para a vida eterna. E quando a gente também começa a flutuar, é porque a gente está se distanciando do que é terreno. Enquanto o mundo, com suas artimanhas, tenta nos agarrar pelos pés, pelas mãos, o Senhor quer que nós nos distanciemos do mundo. Quer que a gente não se apegue às coisas terrenas, porque aí a gente vive o quê? O sobrenatural. Aí a gente vive um milagre. Aí a gente vive as dádivas do Senhor. Mesmo nesse mundo, mesmo aqui nessa terra, onde não tem amor, onde não tem bondade. Porque quando você liga algum meio de comunicação, você passa o dia ouvindo notícias ruins. Mas aqui não. Aqui na casa de papai não. Aqui na casa de papai é palavra. O que é palavra? É promessa. O que a promessa traz? Esperança. E faz a gente andar aonde? No sobrenatural. E Jesus, ele continua ensinando, exortando. E depois que ele fala que vai te colocar em lugar de destaque, aí ele vai narrar a parábola da grande ceia. Na parábola da grande ceia, é uma mesa diferente. É uma mesa que quando começa a gente não faria parte dela. A gente não seria convidado a participar dela. Porque a Bíblia diz que o homem fez uma grande ceia. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele, à mesa, disse-lhe: bem-aventurado o que come pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Uma festa tem mesa, e não é só uma mesa, são várias mesas. E ele convidou a muitos. E a hora chegou, e ele disse ao servo: vai, chama os convidados, diz que está pronta a mesa. Vinde que tudo está preparado. E todos a uma começaram
a excusar-se, a dar desculpas para o seu não comparecimento àquela festa, àquela mesa. E o primeiro ele diz assim: olha, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. A festa era para aqueles convidados, mas aqueles convidados arrumaram outras ocupações e ainda disse: não me tenha como necessário. Muitos têm deixado de estar à mesa. Muitos têm procurado outras ocupações, menos a mesa em que o Senhor está. Ele disse, olha, ele disse assim: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Eu pergunto a você: é errado comprar um campo? É errado comprar uma casa? É errado comprar uma chácara, uma fazenda, uma casa de praia? Não, não há nada errado aí. Errado é quando a gente prioriza a casa ao invés daquele que nos deu a casa e que está convidando para participar da ceia. É forte, irmão. Nos confronta. Porque quando chega o dia de culto, irmã Érica, o corpo pesa, a cabeça dói, a coluna. Por quê? Porque o dia foi de trabalho, o dia foi de ocupação. Aí quando chega a hora do culto, a gente: eita, eu acho que hoje eu não vou não. Eu acho que eu vou deixar para sexta-feira. Ou eu acho que eu vou deixar para domingo. Eu já fui tantos cultos essa semana. Quem é que está te chamando para o culto? Quem é que está falando no teu espírito que tu deve procurar a mesa que Jesus está? É o homem ou é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus nos convida a todos os dias participarmos de encontro com o dono da mesa. Todo dia a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Isaías. Mas aí chega o dia, chega a noite e a gente diz: ah, hoje eu não vou não. Você está perdendo um encontro com o seu mestre. Você está perdendo uma mesa. Você está perdendo uma festa. Todos os discípulos estavam naquela mesa, até aquele que convidou Jesus. Mas quem chegou para prestar adoração foi quem? A mulher pecadora. Às vezes você pode dizer: mas irmão, eu venho para a igreja, eu assisto o culto, mas o culto é sempre do mesmo jeito. É do mesmo jeito para você que não encontrou Jesus, que estava andando no meio do culto, que não sentou com o mestre na mesa em que ele estava. Mas para aquele que veio com o coração decidido a se quebrantar na presença dele, a derramar o seu melhor para ele, vai ter um encontro com ele, vai ter um milagre da parte dele, vai ter uma transformação da parte dele. Deus não deixa um adorador voltar para casa do mesmo jeito. A Bíblia diz que ele procura os verdadeiros adoradores. Se ele procura, é porque talvez eu e você esteja se escondendo da presença dele, se escondendo da face dele, escolhendo outras mesas a qual ele não está. Não havia nada de errado em comprar. É errado quando a gente privilegia aquilo que a gente comprou.
Tem muita gente que não vai mais para um culto de domingo, porque está na casa de praia. E aquilo foi uma vez, foi duas, foi três, foi quatro, e já nem lembra do gosto que é de estar na presença dEle, na casa dEle, na mesa dEle. O outro disse assim: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Esse comprou juntas de boi e agora tinha que experimentá-los. Imagine você, agora eu quero convidar você a imaginar. Era uma festa, irmã Érica. Era a grande ceia, era uma parábola da grande ceia. Ali já tinha muito tempo de convívio com o dono da festa. Mas naquele dia ele tinha organizado, preparado uma mesa. E talvez pelo costume de estar sempre no convívio com o mestre, aqueles homens que representam o povo de Israel, disse assim: ah, mas a gente já foi para tanta festa, tem nada não eu perder essa festa, eu vou resolver isto, e outro dia eu vou para a festa. A consequência de um ato nosso é muito complicado, porque naquele dia não era qualquer festa, era a festa do encontro. É como a gente está andando na terra, nessa terra de peregrinação. Nós não somos daqui, estamos esperando aquele encontro, mas enquanto o encontro não acontece, a gente se encontra com o mestre todo dia, em casa, ou na igreja, ou no trabalho, mas se a gente está ligado com ele, a gente encontra com ele todo dia. Mas aquele encontro nos ares ainda não chegou, vai chegar. Só que aí, levando em consideração tudo que a gente já viveu, quando está próximo daquele dia que a gente não sabe qual é o dia nem a hora, a gente escolhe e vê a nossa casa, e vê aquilo que a gente conquistou, e vê aquilo que a gente acabou de comprar, e esquece que tem um encontro, e é o grande encontro. E aí eu digo: eu não vou. E é nesse dia que o mestre chega e diz: vinde, benditos de meu Pai, entrai para o gozo eterno, vem participar da mesa, aquela mesa que só vai usufruir os que são escolhidos. Já pensou eu e você perder isso? Por causa de algo que a gente comprou? O texto é claro. Ele comprou uma terra, o outro comprou uns gados, e o que vem pelo terceiro diz que foi casar. Casou, e agora que ele casou, ele diz assim, ó. O outro disse: casei, e portanto não posso ir. Esse foi taxativo, irmã Lúcia. Casei, não posso ir. Casar errado, irmãos? Casar errado é não. Papai do céu nos formou e disse: ó, multiplicai-vos, enchei a terra. Casamento é sinônimo de família. E o que o Senhor mais quer é família na presença dEle. Mas esse casou e não queria estar no meio da família. Tem tanta gente
que passa o tempo esperando a bênção, eu quero a bênção, recebe profecia, Deus fala, aí quando ele recebe a bênção, se arruma, e todo final de semana é usufruindo das coisas da terra. Olha, irmãos, eu não estou doutrinando, não, é a palavra. É a palavra que diz que o homem casou e não podia ir para a festa de quem? Do papai. Aí vem a consequência. Quem foi esse povo que se negou a estar na presença do Senhor? Que se negou a reconhecer que ele era o Messias? O povo judeu, minha gente, estava no mundo, como está, realizando festas que apontavam para a volta do Cordeiro, para a chegada do Messias. Quando o Messias chegou, começou a andar com esse povo, o povo não aceitava que ele era o Messias. Era o povo adorando a Deus, esperando o Messias no meio deles, operando milagre, e eles não aceitavam que Jesus era o Messias. Como eles se negaram, aí vem a palavra de Deus. Vem um alerta para que a gente não se comporte como eles, e diz assim, olha: e voltando aquele servo anunciou essas coisas ao Senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas, sai depressa pelas ruas, sai depressa pelas ruas, pelos bairros da cidade, e traz-me aqui pobres, aleijados, mancos e cegos. Oh, glória a Deus, porque eu era um aleijado, eu era um pobre, eu era um cego, mas eu ouvi a voz do mestre que convidava e vim até a festa dele. Nós éramos isto. Então, quando você vê o cego, quando você vê o coxo, quando você vê o aleijado, fale de papai para ele, porque o convite é para ele também, não é só nosso. A festa não é só para mim, não é só para você, é para todos, quanto reconhecer que ele é o Senhor e Salvador. Ele fez isso, e disse o servo: Senhor, feito está, como mandastes. Olha aí o servo, né? Que foi, anunciou, e feito está, como tu mandaste. Nós somos servos, irmãos, chamados para testificar, para resplandecer, para que nossos rostos brilhem como o rosto de Moisés brilhou, resplandecendo a glória de Deus. E disse o Senhor ao servo: sai então pelos caminhos, sai pelos atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Sai por aqueles lugares que ninguém gosta de sair, irmã Maria Lúcia, porque a gente vê a miséria em que o povo se encontra. Lugares em que as pessoas praticam pecados mais terríveis, mas que Jesus morreu por ele também, e que necessitam de ouvir sobre o convite. Jesus chamou esses, porque alguns negaram o convite dele. Então, na mesa do Senhor, é mesa de perdão, é mesa de reconciliação, é mesa de restituição, é mesa de provisão. Que nessa tarde você e ele
possamos tomar uma decisão de estar sempre à mesa em que o Mestre está. Possamos sair do nosso lugar de falso conforto. Irmã Érica, quando eu, conduzido pelo Espírito de Deus, porque não foi de mim mesmo, fui trazido até este trabalho de oração. Quando a gente é trazido, conduzido pelo Espírito Santo a uma igreja, nós não estamos em boa situação. Nós estamos angustiados, nós estamos rodeados de problema, nós nos sentimos tão fundo, e o Senhor, Ele vê. Aí põe um desejo no coração da gente procurar quem? Ele. E onde é que a gente procura Ele? Na igreja. É na igreja que a gente procura Ele. É uma vontade tão grande que em casa a gente fica lutando com nós mesmos, ao ponto de que nós não temos mais o que dizer. E digo, eu vou, Senhor, mas fala comigo, Pai. E o Senhor fala. O Senhor honra o coração contrito e verdadeiro. E Ele está dizendo hoje: eu vou prover a tua necessidade. Eu vou restituir o que tu perdeste. Eu vou trazer perdão. Eu vou trazer reconciliação. Agora entra na mesa da adoração. Se derrama, se quebranta na minha presença. E o Senhor vai fazer aquilo que tu e eu precisamos. Amém, igreja? Você que está em casa, está ouvindo, se posicione. Essa foi a palavra de hoje, não foi, irmã Érica? Se posicione. Se levante e haja. Você é filho do Pai. Você é co-herdeiro de Cristo. Você não é qualquer coisa. Você tem um Deus que trabalha, vela por ti, até quando você dorme. Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus.